Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. E esse vídeo ele faz parte da playlist Bereanos Análise. E o propósito dos Bereanos é analisar trecho das pregações, fala de pessoas que estão relacionadas ao mundo cristão e evangélico. E tudo isso à luz da Palavra de Deus. E nesse vídeo eu tenho o propósito de analisar, meus irmãos, uma afirmação que é muito preocupante que a Priscila Alcântara afirmou em um podcast. Confira comigo o corte do vídeo que eu separei. Eu, por exemplo, a Rafa sabe, eu vim de família cristã desde pequena, Assembleia de Deus. E no momento quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu fui muito julgado pelos meus amigos de dentro da igreja. Só que eu não tava fazendo nada de errado, Pri. Sim. Eu não estava fazendo nada de errado, só estava imitando a Pablo Vittar, com uma peruquinha na cabeça. E pra mim tava tudo bem. E eu me colocava num lugar de, tipo assim, eu sinto Deus ainda. Não acho que Deus me abandonou. Porque Claro que Deus não te porque eu abandonou. estou dançando, ou porque eu estou brincando com meus amigos, sabe, assim? Ou porque você só tá sendo você. Eu não podia. Lembra a fase que eu comecei? Foi muito difícil pra mim. Porque, além disso, tinha o meu processo de ser gay. Então, eu fiquei, tipo, meu Deus. Todos os meus amigos da igreja viraram a cara. E eu fiquei, tipo... Eu só... E aí, como eu vou falar de Deus pras pessoas? Porque meus amigos estão com medo agora. Porque chega uma ali e mete uma boca e começa a falar assim... Ai, Deus condena, Deus não sei o quê. Infelizmente, Deus, ele acaba sendo rotulado pelo rótulo que as pessoas colocam nele, né? Sim. Então, enfim... Quem coloca um cristão como representante de Deus vai entender e ver Deus como esse cristão representa ele. Sim. Então, se você representa um Deus errado, é esse Deus que você vai estar apresentando para as pessoas. Então, é realmente uma coisa que eu tomo muito cuidado, só posso falar por mim, né? Eu tomo muito cuidado, eu oro muito por isso. Tipo, cara, eu quero realmente ser um reflexo, imagem e semelhança de quem Deus é, para quando as pessoas olharem para mim, elas veem realmente a imagem e semelhança de Deus. E é um processo. Até o final da minha vida, eu vou estar tentando me parecer com Jesus o máximo possível. Tentando. E esse é o processo. É sobre isso. E a verdade é uma só. Deus não abandona ninguém. Tipo... Que loucura. Tô louco, que né? loucura que não sei quem colocou na cabeça das pessoas de que Deus é capaz de abandonar quem ele ama. Por quem ele ama, ele morre. Ele dá a vida. Como é que ele abandonaria? Não faz sentido. E observe as palavras da Priscila Alcântara atentamente. Deus não abandona ninguém. E que loucura da pessoa que colocou na cabeça que Deus abandona os seres humanos. Será que é loucura, meus irmãos, que Deus abandona as pessoas? Ou será que Deus realmente abandona aqueles que não se arrependem dos seus pecados? E para respondermos isso, vamos primeiramente à palavra de Deus. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo, trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. E para toda a interpretação bíblica se tornar mais clara aos leitores de 2022, nós devemos retroceder 2000 anos atrás e perguntar algo muito importante. Para quem o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta? Para os romanos. E Roma, meus irmãos, era muito conhecida por suas práticas homossexuais. E talvez um dos textos mais assustadores sobre o Deus das Escrituras, que é dificilmente pregado nas igrejas modernas, é Deus que abandona as pessoas. Sim, meus irmãos, Deus abandona as pessoas que rejeitam a verdade. E o abandono de Deus para uma geração corrupta é a sua ira sendo demonstrada já nesse mundo através do seu abandono. E observe, Paulo nos chama a atenção no verso 26 dessa passagem, porque até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. Ou seja, existiam muitas mulheres na época do apóstolo Paulo com práticas de lesbianismo, e a delicadeza que pertence à mulher se torna mais evidente que esse pecado escraviza e corrompe as pessoas. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Paulo repete essa sentença no verso 24, 26 e 28 desse texto. Analise com calma olhando as escrituras, meus irmãos.
o apóstolo Paulo está enfatizando o juízo de Deus. E Deus entrega as pessoas, e isso é uma demonstração da sua ira. E esse é um termo jurídico em grego usado para dar a sentença de um prisioneiro. Quando as pessoas de forma consistente abandonam a Deus, Deus também abandona as pessoas. E Deus revela a sua ira, meus irmãos, constantemente hoje já nesse mundo, nesse exato momento, não como fogo e enxofre caindo do céu como Sodoma e Gomorra, que tinha muitas práticas sodomitas que eram de homem com homem e mulher com mulher, mas Deus já nesse mundo está entregando as pessoas às suas práticas homossexuais. E a palavra em grego paradidome é um termo usado mais de 120 vezes em todo o Novo Testamento, e a maioria dos casos se refere quando entregaram Jesus ou os apóstolos aos tribunais para serem presos. E aplicando, meus irmãos, essa palavra ao contexto que nós estamos estudando, Deus está entregando as pessoas ao seu próprio coração enganoso para serem presas e escravas dos seus próprios desejos. E por causa do desejo idólatra dos homens que abandonaram as práticas sexuais que são naturais do ser humano, Deus entrega as pessoas aos próprios desejos do seu próprio coração. E os homossexuais não são vítimas de Satanás, mas estão sob juízo de Deus. E não há nada pior para um homem quando Deus diga: seja feita a sua vontade e não a minha na sua vida. E isso não é loucura, conforme a Priscila Alcântara afirmou no podcast, mas foi Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, um apóstolo de Cristo, que afirmou essas verdades. E no final do Novo Testamento, no livro de Apocalipse, quando é feita a descrição do último julgamento, nós lemos essas palavras: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. E Deus entrega as pessoas ao que elas desejam. Deus abandona as pessoas aos seus impulsos pecaminosos e também retira as suas restrições. É como Deus, meus irmãos, estivesse dizendo assim: se vocês desejam pecar, continue pecando livremente. E não temos somente esse texto que fala do abandono de Deus, mas veja outro texto das Escrituras comigo. Portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. E as pessoas que preferem amar o pecado e a mentira e não querem a mensagem do Evangelho, receberão de Deus um juízo terrível. E o próprio Deus envia a operação do erro através de Satanás como um instrumento de julgamento. E isso, meus irmãos, é muito terrível. Então, à luz desse texto, nós concluímos que a Priscila Alcântara foi abandonada por Deus, caso, meus irmãos, ela não se arrependa. Ela dá crédito à própria mentira do seu coração enganoso. E ainda o pior de tudo, ela aprova práticas que Deus abomina. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu a respeito disso no livro de Romanos que nós estamos estudando. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. E a Priscila Alcântara sabe que, segundo as Escrituras, a prática homossexual é errada, porém ela está incentivando outras pessoas a continuarem seus pecados, que é uma atitude totalmente contrária do nosso Senhor Jesus. A Bíblia, meus irmãos, não só condena quem comete práticas contrárias à natureza, mas as Escrituras também condenam aquelas pessoas que estão incentivando, ou também em outras traduções, aplaudindo essas práticas. E a palavra em grego, no tempo presente, meus irmãos, significa que alguém está constantemente aprovando essa agenda do pecado. E ela diz inúmeras vezes nesse podcast que quer ser como Jesus. Então ela tem que começar a pregar a mensagem principal do nosso mestre, que é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, meus irmãos, amou os pecadores, comeu com eles, participou de uma festa de casamento de judeus, onde ele realizou o seu primeiro milagre de transformar a água em vinho. Porém, o nosso Senhor jamais incentivou que os pecadores continuassem em seus pecados. E o nosso Senhor Jesus, quando curou um paralítico, ele disse essas palavras: você está curado, não pequeis mais, para que não suceda coisa pior. E essa passagem se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5. O que seria essa coisa pior que Jesus está alertando ao paralítico? O homem, meus irmãos, que foi curado, deveria responder com um arrependimento através da graça de Deus e misericórdia que foram derramadas em sua vida através da cura de Jesus.
Vocês se recordam também do relato que Jesus efetuou vários milagres nas cidades de Corazim, Betsaida. Aquelas pessoas não creram nos milagres de Jesus. E qual foi o decreto de Jesus para aquelas cidades? Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E então, quando nós lemos nas Escrituras que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, isso deve causar uma resposta para cada ser humano. O que eu devo fazer, meu Senhor? João escreve que todo aquele que crer será salvo, porém aquele que não crer, meus irmãos, será o quê? Aquele que não crê, o que vai acontecer? Está condenado. Então, Deus enviou o seu Filho como a maior demonstração de amor que o mundo jamais virá novamente. Porém, esse amor, meus irmãos, exige um arrependimento de cada um de nós, porque nós quebramos a lei de Deus, nós pecamos contra o nosso próximo, nós somos os criminosos da história, mas Cristo morreu por pecadores que mereciam o inferno e também a condenação eterna. Então, todo aquele que não se arrepender dos seus pecados, João Batista, ele disse essas palavras: e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E se homossexuais e qualquer pessoa que vive constantemente nos seus pecados não se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como Senhor, a ira de Deus permanece sobre tais pessoas, porque a Bíblia, meus irmãos, deixa muito claro que há limites para a misericórdia de Deus, há um limite para a sua graça, e Deus está decidido a não derramar a sua misericórdia para todos sempre sobre aquelas pessoas que não querem se arrepender dos seus pecados. E ainda agora a conclusão dessa análise: infelizmente para muitos cristãos, o ato de confrontar falsos mestres e falsos cristãos não tem benefício nenhum, ou como o famoso jargão, ao invés de julgarmos, não deveríamos estar preocupados pregando o evangelho? E se as pessoas lerem atentamente as cartas de Paulo, as epístolas de Pedro, João e principalmente a carta de Judas, elas notarão que esses homens não escreviam somente sobre a salvação, doutrina, mas também eles escreviam sobre como os cristãos deveriam se comportar diante de falsos mestres e também defender a verdade da palavra de Deus. E, infelizmente, muitos cristãos não têm feito isso. Meus irmãos, quando Satanás ataca a igreja, ele não utiliza os ateus com peso para tentar destruir a fé das pessoas. Mas Satanás está atacando dentro da própria igreja com falsos cristãos e heresias destruidoras. E uma das características de pessoas apóstatas é que elas não abandonam totalmente a religião que antes elas seguiam. E por isso, pessoas como a Priscila Alcântara são muito perigosas. Olha esses dois rapazes, como eles são influenciados por uma falsa doutrina, um falso evangelho. E tudo isso porque alguém com uma autoridade religiosa e muito famosa está ensinando um caminho totalmente diferente do evangelho. E o nosso Senhor Jesus alertou sobre isso no Sermão do Monte. E o falso mestre vem até as pessoas se apresentando como ovelhas, porém por dentro eles são lobos devoradores. E o falso mestre nunca pregará sobre a porta estreita que o nosso Senhor pregou. Ele nunca pregará sobre o caminho apertado que poucos, meus irmãos, poucos encontrarão a vida. E o falso mestre, desde a época de Jeremias, sempre vai falar sim para as pessoas: paz, 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 paz. Tudo está bem com você. O que importa é o amor. O que importa é a sua felicidade. E também pessoas que pregam que podemos estar em paz com Deus enquanto vivemos pecando deliberadamente, sem nenhum tipo de arrependimento, são falsos mestres, e o intuito de Satanás é utilizar de pessoas assim, meus irmãos. Então, tomem muito cuidado. E essa foi mais uma análise no canal. Se vocês gostaram, deixe o seu like, comente também a sua opinião a respeito desse assunto, da fala da Priscila Alcântara. E caso você seja novo no canal, se inscreva para acompanhar novos conteúdos, estudos bíblicos, análises também e pregações da nossa Igreja Batista aqui de Campinas. Que esse estudo, meus irmãos, edifique a sua vida em nome de Jesus.